Nós estamos na casa do Pai, e casa do Pai é motivo de celebração, não é verdade? Quando a gente vai para a casa da mãe, do pai, geralmente são aqueles momentos de alegria que a gente tem, né? Casa do Pai a gente fica à vontade, né? Casa da mãe tem um bolinho especial, tem comidinha da hora, geralmente, não é verdade? Então é motivo de muita alegria nós estarmos aqui hoje para celebrar, né? A Bíblia fala que nós devemos dar o nosso culto racional. Então, é um culto de consciência, né? Um culto consciente que você foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, pela salvação. E nós temos muitos motivos para agradecer ao Pai, para agradecer a Deus, que não desiste de nós. Mesmo a gente às vezes capengando, mesmo a gente caindo, levantando, mesmo a gente falhando, mas o Senhor nunca desistiu de nós. Não é verdade? Quantas vezes passamos por momentos de fraquezas, né? Você é humano e é normal que isso aconteça em algumas determinadas fases da sua vida, os desertos, os processos. Mas é tão lindo porque nos momentos de processos, de dor, o Senhor nos carrega no colo, o Senhor nos sustenta e Ele não desiste da gente. Ele não diz assim, não filha, agora tu tá fraca, ó, chega para lá que eu vou pegar outro que tá mais fortinho, não. Nos nossos momentos de dor, de fraqueza, né? Muitas vezes até quando nós nos distraímos e até esquecemos o Senhor aí no meio da caminhada, o Senhor continua apostando na gente, porque Ele pagou um alto preço por nós. Isso é motivo de alegria, porque o homem, o ser humano não faz isso, né? Quando alguém falha com a gente geralmente já, né? Deixa lá, deixa a pessoa. Mas Deus não é assim, né? Jesus não é assim, Ele nunca desiste de nós, jamais. E é Ele que está aqui para falar com você nessa tarde, né? Nessa começo de noite. E eu agradeço a oportunidade, né? Do pastor Beto, pastora Tessia. E a personagem que eu vou falar é uma personagem muito conhecida da Bíblia, uma personagem que particularmente eu já preguei algumas vezes porque eu amo a história de Esther, né? E eu sei que talvez alguns homens aqui, né, mas pregar sobre mulheres, né, pregar sobre mulher da Bíblia. Eu sempre falo que a Bíblia, ela é um livro de revelações, né? Então ela não é simplesmente um livro que vai te trazer informação ou explicar um contexto histórico somente, não. A Bíblia é um livro, é um manual para a gente viver. E ela não quer simplesmente contar a história de alguém, mas ela quer que aquela história, aquelas lições de vida, aquelas revelações da palavra de Deus se tornem a nossa verdade. E quando eu olho para as mulheres da Bíblia, eu olho sobre a noiva de Cristo, sempre. Toda mulher da Bíblia, ela simboliza a noiva, né? No contexto teológico da Bíblia, a mulher simboliza a noiva, ela simboliza a noiva de Cristo. E muito feliz também, né? Meus esposos, meus filhos aqui. Mas a gente vai falar sobre Esther. Eu quero que você abra a sua Bíblia bem rapidamente para a gente já iniciar. Capítulo 2, versículo 17. Só para a gente iniciar só um versículo rapidinho. Capítulo 2, versículo 17. Olha só que lindo, né? Você acompanha aí na sua Bíblia, então. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele, ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Nós vamos falar sobre isso. Eu acho tão tremendo porque quando a gente lê a Bíblia a título de informação, isso não mexe com o nosso coração, né? Quando a gente lê a Bíblia assim só para saber a história, aquilo muitas vezes não se torna uma revelação para a nossa alma, para o nosso espírito. Mas quando a gente lê a Bíblia acompanhada do Espírito Santo, Deus abre os nossos olhos e faz com que a gente perceba, veja, né? A Bíblia diz que Paulo orava, né, para que sejam iluminados os olhos do seu conhecimento. Então os nossos olhos são iluminados para que a gente enxergue ela como a verdade de Deus. E quando eu olho para a história da rainha Esther, quando eu olho para a história dessa mulher, eu não tenho como esquecer também de Vasti. Eu não tenho como deixar de perceber a história também de Vasti.
E o Espírito Santo ministrou no meu coração, né, nessa manhã. Eu já preguei algumas vezes, como eu falei, mas ele me deu uma direção. Nós vamos falar sobre as armas para derrotar Amã. E Amã nada mais é do que uma simbologia, né, do próprio diabo, do próprio inimigo, daquele que quer roubar o nosso propósito, aquele que quer matar, sepultar a nossa vida, nossa identidade. E o primeiro ponto que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que você e eu não somos Vasti, nós somos Esther. Mas o que você quer dizer com isso? Nós não somos Vasti? Nós olhamos para a história de Esther e depois eu acho que, né, você pode ler na sua casa, você vai ver o quanto tem de revelação nessa história. E a Bíblia fala que Vasti era uma rainha, né? Vasti era uma rainha que estava acomodada no palácio, que estava acomodada no trono, e simplesmente depois de vários meses de festa naquela cidadela de Suzã, o rei chama Vasti para expor a sua beleza diante dos homens, diante dos nobres, e Vasti se recusa. Ela dá uma negativa para o rei, e aquilo é motivo de muito embaraço, aquilo é motivo de muita vergonha, muita desonra. E simplesmente o rei destitui Vasti do trono e começa a procurar uma mulher para ser a rainha, para ir no lugar de Esther. E quando o Espírito Santo ministrou, você não é Vasti, eu olho para Vasti e eu vejo uma mulher que ela foi corrompida no palácio. Ela foi corrompida com os próprios banquetes e ela não servia mais o rei e nem sabia mais o seu propósito naquele lugar, porque de fato ela não possuía relacionamento com o rei. Ela apenas usava o palácio para seu benefício próprio, amava o trono, as vestes, o vinho, tudo que o rei tinha, mas não amava o rei de verdade. E quantas vezes nós somos como Vasti? Eu falo isso como igreja, como noiva de Cristo. Nós amamos tudo que o Senhor nos proporciona, afinal Ele é o dono da bênção, Ele é o abençoador, Ele é aquele que pode restaurar, restituir, fazer todas as coisas. Mas quantas vezes nós, como filhos de Deus, como filhas de Deus, que foram lavadas, compradas, redimidas, né? Foi pago um alto preço para que a gente chegue a essa realeza de filhos de Deus, que fazem parte de um reino no Espírito. E quantas vezes a gente age como Vasti, se acomodando nos nossos palácios, se envolvendo nas nossas festinhas particulares, né? Que a Bíblia diz que enquanto o rei dava uma festa para o povo, Vasti estava na sua festinha particular com as mulheres. E Vasti se esqueceu que ela não estava ali simplesmente para usar do trono, para usar do palácio, para ser adornada, né? Não. Todo rei, toda rainha, eles são entronizados, eles são colocados com um propósito. E esse propósito não é servir a si mesmo, mas é para servir um povo, é para servir um reino, é para servir a sociedade local em que eles foram inseridos. Assim como um presidente, um político, um primeiro-ministro é colocado no seu país, ele tem um propósito. Não é para que ele seja seduzido pelos manjares e seja corrompido por aquilo, mas para que ele sirva a um ideal, ele sirva a um reino de justiça, ele possa ser a voz dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, né, das pessoas que precisam realmente de auxílio. E quando eu olho para Vasti, eu vejo uma igreja corrompida. Uma igreja corrompida porque ela já tinha tudo que ela precisava. Ela tinha a realeza, ela tinha um nome, ela tinha um lugar de posição de rainha, mas ela havia sido seduzida por aquele poder, ela tinha se corrompido em meio a tudo aquilo. E isso se tornou exposto quando ela não atendeu uma ordem real. Isso era uma desonra enorme, né? Quando o rei chamava a rainha, ela precisava estar posta, bonita, para aparecer ali. Então muitas vezes nós somos essa pessoa. Nós somos como Vasti. Esquecemos da nossa identidade real e esquecemos que nós estamos aqui na terra, estamos aqui no mundo para manifestar a Cristo,
para manifestar a sua justiça, a sua glória. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito não é nos encher de riqueza, o nosso propósito não é nos encher de bens, não que isso não seja bom, mas existe um propósito muito maior sobre a nossa vida, que é representar um reino e para servir aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça que um dia nos alcançou. E quantas vezes a gente está sendo corrompido porque está tudo bem. Não, mas você tem um chamado, né? Não, mas você... Ah, mas deixa para o outro, deixa para mim, deixa a salvação só para mim, deixa eu aqui no meu comodismo, deixa eu aqui na minha vida, está tudo tão confortável. Mas você não é Vasti, você é Esther. Eu e você somos Esther. Não fomos chamadas porque somos bonitos, porque somos bonitas, porque somos belos. Ah, não. Esther foi coroada rainha, porque existia um propósito sobre a vida de Esther, que era salvar o povo judeu, dar livramento ao povo judeu. Então, querido, Esther não era sobre Esther, era sobre o propósito de Deus. Você entende que quando o Senhor te salva, quando o Senhor te restaura, quando o Senhor resgata você, às vezes, de uma família, né, que não conhecia a Cristo, e você às vezes é o primeiro lá, é para que você redime a sua geração, para que você redima a sua descendência através de Cristo. Então, quantas vezes a gente é como Esther? A gente não quer que seja exposta a nossa nudez. A gente não quer que seja exposta o propósito pelo qual nós fomos coroadas pelo Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia diz que nós somos sacerdócio santo, povo de... né? Então nós não estamos aqui simplesmente para viver a nossa vida, morrer, beleza. Não, gente, não, é muito mais do que isso. Existem vidas, pessoas que só você vai tocar. Existe a sua família, os seus filhos, que você precisa dar um legado de eternidade sobre a vida deles. Então essa tarde o Senhor nos chama para nós despertarmos. Porque assim como foi cantado lá na música, a segunda música, que agora esqueci já tudo, mas foi cantado sobre isso. Eu achei linda aquela letra, depois eles vão cantar novamente. Mas existe algo que eu e você temos responsabilidade, e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. No tempo que o rei chamou, era aquela hora que Vasti, deveria ter dito sim, sim, Senhor, eu estou aqui, rei. Afinal, ela havia sido destituída, ela havia sido entronizada ali no trono como rainha. Ela falou: não, eu não quero, não, eu não vou. Não importa se o rei está pedindo, não importa se isso tem um propósito diante de... Gente, um rei, ele representava um reino, Então ali estavam todos os nobres. Era o nome do rei que estava ali em risco, era o nome do rei, era a sua reputação. E o segundo ponto que eu vejo é, assim como Deus nos chamou como Esther, existe um processo na nossa vida que nós precisamos vencer. Existem processos de purificação, de limpeza, que nós precisamos passar para que a gente possa manifestar a Cristo de verdade em corpo, alma e espírito. Esther simplesmente não foi nomeada rainha do jeito que ela estava. Ela passou por um ano de purificação, com óleo, com especiarias, para que ela pudesse estar limpa, para que ela pudesse estar bela, para que ela pudesse estar do jeito que precisava estar para o rei. Quantas vezes a gente quer, A gente quer fazer as coisas sem primeiro ser. A gente quer fazer sem ser. Ah, mas não, eu vou fazer assim mesmo, Porque eu tenho... Não. Primeiro deixe que o Espírito Santo faça em você aquilo que ele precisa fazer. Eu sempre falo, primeiro em nós, depois através de nós. O Espírito Santo quer limpar as nossas impurezas. O Espírito Santo quer curar as nossas feridas, Para isso que serviu o óleo de mirra, para curar, para sarar a pele, para cicatrizar tudo que precisava. O Espírito Santo quer nos curar, Ele quer nos sarar. Porque assim limpas, adornadas, purificadas, sem marca, sem mancha, sem nada que possa sangrar em cima das outras pessoas e desonrar
o nome do Cristo que nós carregamos, daí sim nós estaremos preparadas para representá-lo. Mas é um processo de Deus. Primeiro Ele nos chama, depois Ele quer que a gente passe por essa purificação no Espírito. Ele quer que a gente se renda a esse processo. E eu penso que não devia ser fácil esse processo de purificação. Porque todo mundo pensa, né? Nossa, a rainha. Gente, certo, ela não comia o que ela queria, né? A gordinha já pensa na comida, né? Mas, enfim, provavelmente ela já, né? Ela tinha que ser magra, não é verdade? Ela tinha que ser, né? Certo? Não podia ter celulite, não podia ter nada dessas coisas nada, né? Então, você imagina, devia ser um processo assim de comer só legumes, né? Frutas e... devia ser muito, né, bem restrito a alimentação dela, os cuidados. E o Espírito Santo quer nos adornar como Esther. O Espírito Santo quer cumprir o seu propósito que Ele tem para a nossa vida. Só que a gente precisa passar por esse processo de purificação. E você sabe para que serve os processos de purificação? Para gerar a estrutura necessária para que a gente possa governar e manifestar o nosso rei. Porque se a gente for do nosso jeito, com as nossas feridas abertas, com todas as nossas marcas da vida, muitas vezes a gente não vai representá-lo direito. Porque ao invés de curar, às vezes a gente vai ferir e vai usar às vezes até pessoas como escada para alcançar lugares que a gente deseja. Mas não é essa a vontade de Deus. Nós precisamos passar pelo processo de purificação, pelo processo onde o Espírito Santo é o responsável. Você pode ter certeza que o Espírito Santo não abre nenhuma ferida que ele não possa fechar. O Espírito Santo é poderoso para curar todas as dores que você passou. Eu imagino que Esther era marcada, né? Esther era órfã, não tinha pai, não tinha mãe. Ela tinha um tio muito abençoado. Mas é inegável a gente dizer que quando falta um pai, uma mãe, ausência paterna, ausência materna, ela deixa marcas. Não é verdade? E além disso, o seu tio era, né? Eles eram cativos, eles tinham ido parar lá por causa de um cativeiro, então eles estavam numa terra estranha. Então o Espírito Santo, ele deseja que a gente manifeste ele, que a gente cumpra o nosso propósito, mas é necessário passar por esse processo. Quantas pessoas nós conhecemos que conheceram a Cristo, mas morreram às vezes nas suas, como é que eu posso dizer, nas suas misérias. Eu não estou falando miséria de pobreza, de escassez, não. Sabe, nas suas misérias emocionais, sabe? Às vezes não liberando perdão, às vezes cheio de marcas, cheio de pessoas que carregavam na sua jornada, cheio de feridas. E você vai ver essa pessoa, ela não deixou um legado de eternidade, ela deixou às vezes um legado que não glorificava o nome do Senhor. Eu não estou falando que essa pessoa não foi salva, né? Porque a Bíblia diz que aquele que crê com o coração, né? Confessa com a boca, sereis salvos, mas existe algo que o Senhor quer fazer através da sua igreja, através da sua noiva. Só que para que a gente cumpra a nossa responsabilidade, o nosso papel, tem um processo. E os processos de dor não são para nos matar, mas são para nos livrar de nós mesmas. Os processos de dor são para que a gente aprenda a viver no Espírito. A maior prova do povo de Israel não foi se livrar de Faraó. Porque de Faraó é Deus quem livra. De Faraó é Deus que dá a ordem. Mas de si mesmo, demorou 40 anos no deserto. E a maioria deles ainda morreu no meio do caminho. Porque a maior provação da nossa vida, nosso maior inimigo, não está no lado de fora, mas está do lado de dentro. O nosso orgulho, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então o povo do Egito demorou tanto tempo porque ele precisava ser liberto daquela mentalidade escrava, daquela mentalidade de escassez, daquela mentalidade, sabe? Que eles queriam do jeito deles, eles queriam a carne, nem que isso, né, custasse a escravidão deles. Então a maior prova da nossa vida também é assim, é no deserto. É no deserto. Que, como eu falei de Faraó, Deus nos livra. Ele é poderoso para fazer isso. Ele já fez através da cruz do Calvário. Mas se livrar das nossas dores, se livrar das nossas feridas, se livrar da nossa estrutura pecaminosa, isso vai um processo grande que somente o Espírito Santo pode fazer.
E o segundo ponto aqui, ouça o Espírito Santo. Depois que Esther foi entronizada no trono como rainha, ela foi vista como uma mulher bela, né? E o rei escolheu porque havia uma graça de Deus, não era por causa de Esther, lembra? Era por causa do propósito de Deus sobre o povo judeu. E Esther seria essa pessoa. Esther, ela foi acompanhada pelo seu tio Mordecai, que a orientou em todo o tempo. Mordecai representa a figura do Espírito Santo. Você sabia que talvez Esther podia se tornar uma Vasti? Se não tivesse o seu tio Mordecai sempre falando para ela: olha, não penses que só porque tu és, né, rainha, tu vais escapar da morte. Não, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Às vezes tem muitas lutas que nós não conseguimos vencer, e são lutas até naturais para serem vencidas, porque a gente não pede ajuda para o Espírito Santo. E, meu Deus, Jesus falou: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o amigo Espírito Santo. Você tem um amigo. Eu tenho um amigo que está esperando simplesmente que a gente converse com ele todos os dias e peça ajuda para nos vencer a si mesmos e para vencer as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas pelejas. Você já pensou? Você tem um amigo que tem tudo. Você tem um amigo que é um espírito de entendimento, de sabedoria, de conselho, de fortaleza, e você quer caminhar sozinho? E eu quero às vezes achar que não dá. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos para caminhar aqui na terra. Ele é o próprio Espírito de Deus. Ele é o Espírito Santo. E o grande segredo na vida de Esther era a presença do seu tio Mordecai. O grande segredo. Foi ele que indicou ela, né, para ir para a casa lá das mulheres, para ser onde seria escolhida uma rainha. Foi ele que deu instrução para Esther quando havia saído lá o decreto de Amã. Foi ele que a orientou a hora que ela deveria revelar o seu povo. Foi ele. E foi ele que disse: ei, será que não foi para um tempo como este que foste chamada? Então o Espírito Santo é aquele que quer nos conduzir para o nosso propósito, é aquele que quer nos conduzir para lugares de influência, de relevância, onde não é você que vai ser entronizado, mas é o próprio Deus que vai ser manifestado através da sua vida. A Bíblia diz, não lembro de onde, mas está na Bíblia, que a criatura aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabia que tem um povo que está gemendo? Você sabia que tem pessoas do seu lado que estão gemendo pelo Espírito de Deus, que estão gemendo por salvação, que estão gemendo para que os filhos se manifestem? Onde estão os filhos? Meu Deus, mas como um Brasil, um país que tem milhões e milhões de evangélicos, e como é que pode tantos milhares desses não serem relevantes na sua cidade, não serem relevantes na empresa que trabalha, não serem relevantes na sua casa? Sua casa é o seu primeiro ministério. Me perdoe, mas se você não for relevante lá, esquece, porque se você não alcançar o coração dos teus filhos, você quer alcançar os outros? Se todo pai e toda mãe fizesse seu papel, não precisaria de tanta escola de cura e libertação, porque o maior problema é paternidade, maternidade, ausência, carência. Não é verdade? Se todo pai só cuidasse do seu quadrado, só cuidasse assim, não, cuidar do meu filho, né? Vou ensiná-lo não com palavras, mas com a vida, com ações, com caráter. Meu Deus, isso daí já ia... O filho seria ensinado, ele não seria ferido aí no meio da caminhada, ele ensinaria os seus filhos e daí por diante. Mas porque nós muitas vezes erramos dentro da nossa casa, isso é reproduzido. Existe um princípio na palavra de Deus em Gênesis. Desculpa, tá, gente? Eu não sou muito de gravar o número do versículo, mas está lá, tá? Pode procurar. A Bíblia fala assim que Deus deu uma ordem, né? Reproduza conforme a sua própria espécie. Então, cada um reproduz conforme a sua própria espécie, né? O limão reproduz limoeiro, a maçã, macieira, parari, parará.
Um pai ferido, ele vai reproduzir um filho ferido. Uma mãe ferida vai reproduzir uma filha ferida. Porque é um princípio. Por isso que é importante que a gente que descobriu a Cristo, que encontrou a Cristo, a gente deixe o Espírito Santo curar as nossas feridas que foram feitas, foram distorcidas, a nossa identidade que foi distorcida no meio do caminho. Não dá para deixar assim. Como pode uma pessoa que conhece a Cristo sangrar ainda das feridas do passado e carregar tantas mazelas? Eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo ele é poderoso para fazer, para tirar do inconsciente aquilo que precisa ser trazido para o consciente, para que haja cura, revelação, liberação de perdão. O Espírito Santo deseja fazer isso, porque tudo isso vai fazer com que nós sejamos curadas, para curar de verdade. Uma igreja sarada. Jesus não quer buscar uma menina ferida, um menino ferido. Deus quer buscar uma noiva madura, não uma noiva criança, de mimimi, sabe? Que qualquer coisinha sai da igreja, que qualquer coisinha ficar de mal com o vizinho, ficar de mal com o pai e com a mãe. Não é uma menina ferida, não é um menino também frágil. É uma noiva madura, uma noiva que sabe a sua posição em Cristo, que sabe o seu acesso, aquilo que a cruz conquistou. O Senhor quer que a gente seja assim. E para isso Ele nos deu o Espírito Santo. E Esther é a representação de uma noiva que era guiada pelo Espírito. A Bíblia diz, Romanos 8,14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus, então seja guiado pelo Espírito de Deus. Obviamente, vai ter várias vozes querendo nos tirar dessa caminhada, querendo distorcer a nossa posição, a nossa identidade. Mas nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia fala, continua: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. A Bíblia diz ali: não torna vocês escravos de si mesmos, não torna vocês escravos de rejeição, não torna vocês escravos de feridas, não torna vocês escravos de homens, mas os torna livres. A Bíblia fala: se verdadeiramente conhecereis o Filho, sereis livres. Você é livre. Você é livre para viver o propósito de Deus, para manifestar Cristo através da sua vida. Não deixe que nada te aprisione, te prenda. O Senhor já pagou um preço do seu cativeiro. Ele foi lá e disse: ei, ele deveria estar condenado, aprisionado, mas eu paguei a fiança. Eu paguei. Seja livre. Seja livre para ser um filho maduro que representa um rei, um pai que ama a todos e não quer uma família pequena, mas ele quer uma família de muitos filhos. E assim como Ele mandou o Filho primogênito para que nós nos tornemos uma família de muitos filhos, você é um filho que pode alcançar outros filhos, outras criaturas, para que elas sejam filhas de Deus. E o terceiro ponto, e o mais importante para a gente ir para o final, vamos só recordar, o primeiro ponto: você não é Vasti, você é Esther. Saia dessa zona de conforto, sabe? De se conformar. Não, eu sou salvo, Deus, não seja corrompido por essa realeza, não seja corrompido, se deixe ser purificado na jornada, ouça o Espírito Santo. E o último e mais importante para mim: esteja disposto a morrer. Que a Bíblia diz que Mordecai falou para ela assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Olha a responsabilidade que nós temos com a nossa casa. Olha a responsabilidade que nós temos com a nossa descendência. Se nós não estivermos nesse lugar de posicionamento, sabe? E ele falou: quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. E Esther falou assim. Então Esther mandou essa resposta: vai reunir os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e as minhas criadas jejuaremos. Depois disso irei ao rei.
ainda que seja contra a lei, porque a rainha, ela não podia chegar até o rei se o rei não a chamasse pelo nome. Mas ela falou assim: se eu tiver que morrer, morrerei. Ou se perecer, pereci. Terceiro ponto, de uma igreja sarada, curada, que sabe o seu posicionamento, que sabe para o qual foi chamada. Esteja disposta a morrer. Eu não estou falando só morte física, né? Apesar que isso é uma realidade em muitos países lá, né, que o evangelho não é aceito, mas esteja disposto a morrer nas suas vontades. Esteja disposto a morrer das suas escolhas. A Bíblia fala, e esse versículo ele me acompanha quase em toda a pregação, eu amo falar sobre ele. E esse versículo, quem falou foi Jesus, quando ele estava indo para o Calvário. Ele falou assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Porque em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá muitos frutos. Você entende que você é trigo? Você é trigo. Você foi salvo pelo Senhor. Você não é joio. Você é trigo. Só que o trigo, ele não simplesmente nasceu para ser uma semente de trigo, ficar ali solitária, não. O trigo nasceu com um propósito. O trigo nasceu para ser escondido na terra, enraizado, e no tempo certo ele vai florescer e vai dar muitos frutos, e ele vai alimentar multidões, e dele vão sair sementes que vão alimentar gerações. E a Bíblia fala, Jesus estava falando sobre ele. Ele falou: chegou o momento do Filho ser glorificado, porque se o grão de trigo não morrer, ele vai permanecer só. Eu não sei se você quer ficar só, você não quer cumprir propósito, você deseja simplesmente somente viver a sua vidinha de qualquer maneira e simplesmente ser um trigo lá que não dá resposta, que não manifesta nada, que não manifesta a criação de Deus. Não. Se o grão de trigo não morrer, se eu e você não morrer, a gente ficará só, mas se morrermos, daremos muitos frutos. E esse morrer não significa uma morte física, mas significa uma morte do nosso eu, uma morte da nossa vontade. A Bíblia diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse ganha-la. Perder a sua vida, Jesus estava falando, não é perder a sua vida de morte, não, mas é perder a sua vida, é abrir mão da sua vida. Sabe todos os teus projetos, todos os teus planos, tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você pensa, não, você está vivendo lá a sua vida, mas no final de tudo você vai ter perdido, porque você não vai ter cumprido o propósito, você não vai ter ganhado a vida de Deus, o zoe de Deus, que significa plenitude, que significa vida abundante. Jesus falou: é isso que eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Então essa é a vida de Deus, essa é a vida que o Senhor quer nos dar. Só que para isso a gente vai precisar morrer para nós, sabe? A gente vai precisar estar disposto para o rei: Senhor, faça de mim o que tu queres, faça de mim o que tu queres, me faça manifestar o teu reino, me faça manifestar a tua glória, a tua graça. Eu quero alcançar primeiro a minha casa, mas depois, Senhor, eu quero que através da minha vida pessoas sejam salvas. E Esther, simplesmente ela, se perecer, pereci. E ela ficou num posicionamento em que a vida dela, uma vida jovem, ela era uma rainha jovem ainda, a vida dela estava em jogo, mas o propósito de Deus não era matá-la, mas era coroá-la, para que através da sua vida aquele povo conhecesse a misericórdia e a graça de Deus. E Deus mudou a sorte daquela cidade, Deus mudou a sorte daquele povo que havia sido condenado. Existe uma condenação sobre o mundo, e nós somos participantes do resgate de Deus para o mundo. A Bíblia diz que Jesus enviou o seu Filho do primogênito para que todo aquele que crê seja salvo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma responsabilidade sobre os filhos, existe uma herança que não é só sua. Não se perca nessa herança. Essa herança é para ser compartilhada, essa herança é para ser dividida, essa herança vai exigir sim a nossa morte. Os discípulos, quando caminhavam com Jesus, eles deixaram tudo para trás.
eles deixaram os planos. Meu Deus, que coisa mais linda. Você imagina Pedro e todos os discípulos deixando e pensando assim: meu Deus, a gente está perdendo, né? Quanta experiência a gente tem com a pesca, né? Quantas coisas, anos de experiência, quantas coisas a gente está deixando para trás. Será que eles imaginavam que eles estavam do lado do autor da vida, do autor da salvação? Eles nunca, talvez, passava pela cabeça deles quem Jesus era de verdade. E hoje eles estão aqui, contando os milagres de Jesus, contando os evangelhos, e a gente é alimentado por essa palavra, por essa renúncia. Não existe vida plena, vida abundante sem renúncia. Jesus passou pela cruz, e Jesus passou pela morte, e Ele chamou, você viu de quê? De glorificação. Ele falou: eis que é chegada a hora de ser glorificado. Jesus chamou a hora de crucificação de glorificação. Então você entende que a morte, na verdade, que o Senhor quer de nós é o que vai nos trazer vida. Sabe aquelas respostas que a gente fica buscando do lado de fora e que na verdade estão do lado de dentro? Estão quando a gente abrir mão de verdade do nosso conforto, deixar de ser vasti e assumir um posicionamento como está: Senhor, eu quero fazer parte dos teus planos. Eu sempre falo para Deus: Senhor, eu sei que tu tens um avivamento para o mundo, eu quero fazer parte desse avivamento, não me deixa fora desse avivamento, não me deixa fora desse plano de avivamento para a terra, não me deixa fora. Jesus chamou a cruz de glorificação porque Ele sabia que através da cruz Ele seria ressuscitado e teria salvo o mundo, e seria salvo todas as pessoas que crerem nele. A Bíblia diz: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz não é para a sua morte, mas é o contrário, é para a sua vida. É para a sua vida, é para a sua vida, é para a glorificação do Cristo que está dentro de você e quer fazer através de você grandes coisas. A Bíblia fala: no Senhor faremos proezas. Quando eu olho para Davi, um rei, você não vai ver nos Salmos de Davi ele falando de trono. Você não vai ver nos Salmos de Davi ele falando de linho. Você não vai ver nos Salmos de Davi ele falando dos manjares, dos banquetes. Não, você vê ele falando de Deus. Você vê ele falando: assim como a costa anseia pela corrente das águas, assim eu anseio por ti. O maior tesouro de Davi não era o trono, o maior tesouro de Davi não era o palácio, o maior tesouro de Davi não eram as coisas que ele poderia ter por causa da sua posição de influência. Não, seu maior tesouro era o Senhor. É isso que o Senhor quer ser para nós, porque quando Ele for o nosso principal e maior tesouro, através da nossa vida vão acontecer grandes coisas. Através da nossa vida, Cristo será glorificado e manifestado. Fique de pé. Sabe qual é o louvor, né? Isso. Aleluia. Você está entendendo? A gente falou algumas coisas essa noite, mas a principal: esteja disposto a morrer. Porque aquilo que você considera talvez morte, perda, aquilo que você considera talvez perder, deixar de lado, é aquilo que vai significar a vida plena e abundante que o Senhor tem para todos os seus filhos.